Para o desespero total de Bolsonaro, Mauro Cid foi liberado da prisão. Ele que tinha sido preso por conta daqueles áudios divulgados falando que ele foi coagido e pressionado pela Polícia Federal a prestar uma delação premiada. O problema para o Bolsonaro é que a delação premiada do Mauro Cid foi mantida, acabando assim com as esperanças do Bolsonaro de pedir que todas as provas obtidas fossem anuladas. Bolsonaro estava todo esperançoso que ele poderia escapar da prisão, não ser condenado. Vive em Nárnia, né? Fica cheirando aquele mau hálito dele, ele tem alucinações, o que é bastante comum. Mas Cid está solto, delação premiada mantida e Bolsonaro cada dia mais perto da cadeia. O que você acha desse momento que o Bolsonaro vive? É para ele ter esperanças de não ser preso ou tudo caminha para a condenação? Você curte e quer o Bolsonaro preso? Então deixa o like e se inscreva no canal. O Bolsonaro, ele tinha essa vaga esperança de poder escapar da prisão. Tá muito baixo aqui a iluminação, né? Acho que agora melhorou um pouquinho. Essa foi uma informação da Bela Megali, do O Globo. Ele estava acreditando que poderia escapar da prisão por conta de todas as reviravoltas que estavam acontecendo recentemente envolvendo o caso do Jorge Seife. Porque o Jorge Seife, o senador bolsonarista por Santa Catarina, corre o risco de ser cassado, mas houve várias reviravoltas durante o processo de cassação e agora ninguém sabe mais. O Bolsonaro estava vendo toda essa situação do Jorge Seife com certa esperança, porque ele está acreditando que a absolvição do Jorge Seife seria um aceno do judiciário ao Congresso. E ele poderia surfar essa onda e não ser preso também. Porque ele acredita que a grande pressão, o grande momento para prendê-lo já foi. Que agora a situação mudou, que ele está mais tranquilo e pode ser que ele não seja preso. O que é completamente alucinógeno ou alucinante para o Bolsonaro. Porque é claro que ele vai ser condenado. Existe um cronograma agora para os inquéritos serem encerrados. No fim do mês de maio, inquérito das joias e no mês de junho, no fim de junho, o inquérito dos atos antidemocráticos. Todos eles envolvem Mauro Cid, que agora está solto. O Mauro Cid, ele tinha sido preso porque áudios dele foram vazados. Esses áudios de Cid, que nós não sabemos para quem ele enviou, foram áudios desabafando. Ele disse que pisou na bola. O advogado falou, não, ele sabe que pisou na bola, não deveria ter falado os áudios, ele aprendeu a lição. Só que esses áudios fizeram o Cid voltar para a prisão, porque foi necessário investigar para quem ele havia enviado os áudios, se ele havia descumprido algum tipo de medida cautelar e restritiva, porque ele não poderia falar com o Bolsonaro, com o Valdemar Costa Neto e com outras figuras. Então, para quem que ele mandou? Foi para alguns outros investigados? Cid, ele vai ser preso sozinho ou outros deverão ser presos? Ele está obstruindo a justiça? Então ele acabou voltando para a prisão. Depois de algum tempo, o Alexandre de Moraes resolveu liberar o Mauro Cid e manteve a delação premiada e os acordos feitos com o Mauro Cid. E isso é muito importante para ele. Havia o risco do Mauro Cid ele perder os acordos e os benefícios obtidos pela delação premiada. A PGR deu parecer favorável também para que o Mauro Cid fosse solto e optou por manter a delação, falando o seguinte, olha, o Cid, ele vai continuar colaborando com as investigações, é importante. Ele colaborou com o caso das joias recentemente porque ele prestou um depoimento virtual, já que os agentes da Polícia Federal estão nos Estados Unidos, verificando todo o caminho que as joias pegou lá nos Estados Unidos. E aí ele falou, deu uma contribuição de 30 minutos. Então ele vai continuar contribuindo. E a PGR disse o seguinte, olha, ele falou mais, deu mais detalhes sobre os áudios, então não há risco algum do Mauro Cid perder a delação. Para o Bolsonaro isso é péssimo. Por quê? Quando houve a divulgação dos áudios, o Bolsonaro ele começou a acreditar que poderia ser criada alguma narrativa ou alguma esperança para a anulação de todas as provas vindas da delação premiada. Só que isso não aconteceu, porque o próprio Cid tem seus próprios interesses e ele já explicou que foi um desabafo, ele renegou a própria versão que havia dado, que ele tinha sido pressionado pela Polícia Federal. A grande esperança do Bolsonaro nesse momento é conseguir encontrar algo para anular todos os processos contra ele. E se ele anular algo do Mauro Cid, como o Cid está envolvido em vários outros inquéritos, há um efeito cascata e o Bolsonaro pode se safar.
Só que com a delação premiada mantida, não há nenhum tipo de argumento que o Bolsonaro possa utilizar para anular todas as provas. Então acaba assim de uma vez por todas a possibilidade do Bolsonaro conseguir escapar pela anulação das provas. Então já era para o Bolsonaro. O pior é o seguinte, a PGR solicitou mais investigações no inquérito dos certificados de imunização que foram falsificados pelo Mauro Cid. E por que a PGR fez isso? E qual é o problema para o Cid, principalmente, e também para o Bolsonaro? A PGR quer fechar todas as arestas, ou fechar todas as portas. Por quê? É importante saber se os certificados falsos foram utilizados nos Estados Unidos. Porque o Bolsonaro, ele era presidente, não precisaria apresentar nenhum tipo de certificado quando ele chegou nos Estados Unidos, porque ele ainda era presidente. Mas o Cid não, o Cid era civil, o Cid não tem cargo público, então ele tinha que ter apresentado. Ele apresentou na hora que desembarcou? Por que isso é importante? Porque o Cid falsificou também os certificados de imunização da filha do Bolsonaro e dos filhos dele. E a denúncia que foi apresentada à PGR não está incluindo corrupção de menores. E isso pode acabar sendo incluído nesses agravantes da Polícia Federal. O Cid, ele tem muito a perder na delação premiada, porque a esposa dele também está sendo investigada no inquérito das joias. E especula-se que um dos termos do acordo de delação premiada do Mauro Cid era a proteção à esposa e ao pai, o general Lorena Cid. Se for apontado corrupção de menores, há um problema para a esposa do Cid, e também para o Bolsonaro, claro, mas a gente está falando aqui da esposa do Cid. Então o que o Cid quer? Qual é o objetivo dele? Livrar da condenação a esposa e o pai. O pai do Cid está encalacrado também. Porque a Polícia Federal tem ele, o general Lorena Cid, como peça-chave no inquérito das joias. Porque o general Lorena Cid trabalhava no escritório da Apex, ele era o chefe do escritório da Apex em Miami. E pelo pai do Cid foi que as joias elas acabaram sendo vendidas nos Estados Unidos. Existe a hipótese que a própria estrutura da Apex, hipótese da PF, tenha sido utilizada para a venda das joias. Então o Cid, ele fez o acordo de delação premiada também para livrar a cara do pai. Se o acordo fosse revogado, a esposa e o pai do Cid estariam em grandes problemas. Fora que o pai do Cid também foi visto circulando pelos acampamentos bolsonaristas em Brasília com um funcionário da Apex. E o momento que ele veio para o Brasil com o dinheiro da Apex, porque eles iam participar de uma confraternização em Brasília. Então o Cid tem muito a perder. E com o acordo mantido, ele tem outras garantias, pelo menos para a esposa e para o pai. Para o Bolsonaro, a única garantia é mesmo a Papuda, Bangu ou qualquer outro lugar, né? Especula-se que ele vai ficar ali no quartel, que fique em qualquer lugar. Acho que o melhor lugar para o Bolsonaro é o circo, né? É que ele é um grande bozo, um grande palhaço.